Juventude infinita. O que a Bíblia realmente diz sobre nossa idade no céu? No âmago da busca humana pela eternidade está a inquietação inerente à condição humana, o desejo de transcender a finitude da vida e alcançar a imortalidade e ser jovem para sempre. Hoje vamos explorar as revelações bíblicas sobre a vida celestial, revelando visões de um lugar onde a idade é ultrapassada, onde a eterna juventude é uma promessa divina. Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4, oferece a visão de um lugar onde Deus habitará com seu povo, erradicando toda dor e morte, sugerindo assim um estado de perfeição e juventude eterna. O Salmo 103, nos versículos 2 e 5, ecoa a ideia de renovação e vitalidade contínuas, ilustrando a promessa de satisfação e renovação incessante da juventude, comparando-a à águia, símbolo de longevidade e vigor. A metáfora da águia, presente em Isaías 40, versículo 31, amplia essa esperança, exortando a confiança no Senhor para renovar forças e voar sem cansaço, insinuando uma juventude perpétua. A visão de um novo céu e uma nova terra, narrada em Apocalipse 21, somada à promessa de sermos semelhantes a Cristo quando o virmos como Ele é, conforme 1 João 3, versículo 2, projeta um estado de eterna juventude e transformação celestial. Essa narrativa reflete, de certa forma, a busca milenar da humanidade pela imortalidade e juventude sem fim. Desde mitos antigos até avanços científicos contemporâneos, a humanidade busca incessantemente maneiras de driblar o envelhecimento e até mesmo a morte. A procura pela imortalidade se manifesta nas narrativas religiosas, na mitologia e nas tentativas científicas de prolongar a vida humana. Esta ânsia pela juventude eterna levanta questões filosóficas profundas sobre a natureza da existência humana, confrontando a transitoriedade da vida com a busca pela permanência. Entretanto, a busca pela imortalidade parece ser uma luta constante e, muitas vezes, uma ilusão inatingível, desafiando as próprias fronteiras do conhecimento humano. Imortalidade na Bíblia. A perspectiva bíblica sobre a eternidade da juventude é um tema que desperta grande interesse e curiosidade. A Bíblia, como uma fonte de orientação espiritual e sabedoria, oferece insights sobre a vida após a morte e a condição eterna dos indivíduos no céu. Ao longo das Escrituras, encontramos diversos versículos que sugerem a ideia de uma juventude eterna e uma renovação constante para aqueles que creem em Deus e buscam viver de acordo com seus ensinamentos. Um dos textos bíblicos mais emblemáticos que abordam essa temática está no livro do Apocalipse, no capítulo 21, conforme falamos antes. Nessa passagem, é descrita a visão de um novo céu e uma nova terra, onde Deus promete habitar com seu povo. É enfatizado que Ele enxugará toda a lágrima dos olhos e não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor. Essas palavras sugerem um estado de perfeição e ausência de sofrimento, onde a juventude infinita pode ser inferida pela ausência de qualquer efeito do tempo sobre os habitantes desse lugar celestial. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus entre os homens. Ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais luto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Este trecho do livro do Apocalipse descreve uma visão do apóstolo João sobre o novo céu e a nova terra. Aqui é prometida uma vida onde Deus estará presente e próximo de seu povo. A linguagem usada expressa uma realidade sem sofrimento, onde todas as formas de tristeza, dor e morte são eliminadas. Além disso, o Salmo 103, versículos 2 e 5, também oferece uma visão da renovação e vitalidade eternas. Vejam só o que o salmista escreveu: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Nesta passagem, o salmista louva e exalta o Senhor, reconhecendo seus benefícios. Ele ressalta que Deus satisfaz a vida com bens e renova a juventude como a águia. A metáfora da águia é poderosa, já que essa ave é conhecida por sua longevidade e capacidade de renovação. Aqui, vemos um destaque à capacidade de Deus de renovar e restaurar a força e a vitalidade, associando essa renovação à juventude, simbolizando uma vida plena e vigorosa para aqueles que confiam em Deus. Ainda, o livro de Isaías 40, versículo 31,
traz uma metáfora poderosa ao afirmar que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, levantarão voo como águias, sem se cansar. Isso indica uma ideia de juventude eterna, onde a força e a energia são constantemente renovadas, permitindo uma existência sem os efeitos do envelhecimento. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essas passagens bíblicas, entre outras, formam a base para a crença na eternidade da juventude na perspectiva bíblica. Elas pintam um quadro de renovação contínua, vitalidade eterna e ausência de qualquer efeito do tempo no contexto do céu. Essas promessas divinas oferecem consolo e esperança para aqueles que acreditam, mostrando um destino celestial, eternamente jovem e glorioso, para além desta vida terrena. Estes textos bíblicos, quando analisados em conjunto, oferecem uma visão consoladora e esperançosa de uma vida além do tempo terreno, onde a juventude eterna, a renovação e a ausência de sofrimento são prometidas como bênçãos divinas para aqueles que creem e confiam em Deus. Transformação celestial, a promessa de uma vida além do tempo e do envelhecimento. A Bíblia, em seus escritos proféticos, oferece vislumbres fascinantes sobre a transformação que aguarda os crentes no céu. Nos versículos de Apocalipse 21 e 1 João 3, somos apresentados a promessa divina de uma metamorfose que transcende as limitações terrenas. O livro do Apocalipse, em seu capítulo 21, retrata a visão de João sobre um novo céu e uma nova terra. Ele descreve um lugar onde Deus habitará com seu povo, onde a morte, o luto, a dor e o envelhecimento não mais existirão. Esta visão não se limita à ausência de sofrimento, mas também evoca a ideia de uma transformação completa da condição humana, onde a eterna juventude e a perfeição serão realidade. Já em 1 João 3, o apóstolo destaca a promessa de que quando Cristo for revelado, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Essa afirmação sugere uma mudança fundamental na natureza humana, alinhando-nos à imagem de Cristo e, por consequência, livrando-nos dos efeitos do envelhecimento e da mortalidade. A ideia de uma vida sem tempo, sem os efeitos do envelhecimento e da decadência, é por si só intrigante. Remete à concepção de uma existência onde a passagem do tempo não desgasta, onde não há perda da vitalidade e onde a perfeição se perpetua. É uma transformação que vai além da mera ausência de problemas. É uma metamorfose que transcende a própria natureza humana, renovando-a para um estado eterno. Entretanto, é importante compreender que esta promessa não se limita a uma juventude eterna no aspecto físico, mas simboliza uma plenitude espiritual e uma comunhão íntima e eterna com Deus. A transformação descrita não se restringe à aparência externa, mas se estende à renovação da mente, do espírito e da relação com o divino. Assim, a noção de uma vida sem tempo e sem os efeitos do envelhecimento, conforme descrito nas passagens bíblicas mencionadas, não apenas instiga nossa imaginação sobre o que nos aguarda no além, mas também nos desafia a refletir sobre a verdadeira natureza dessa transformação. Trata-se não apenas de uma mudança física, mas de uma transformação completa e eterna que nos aproxima da perfeição e da plenitude divina. A dualidade da eternidade, o enigma e a esperança da juventude no céu. A Bíblia, como uma verdadeira enciclopédia de revelações e promessas divinas, oferece uma perspectiva intrigante sobre a eternidade, especialmente sobre a promessa da juventude infinita. Ela nos conduz por uma jornada de contrastes entre a finitude da vida terrena e a promessa celestial de uma eternidade atemporal. Ao explorarmos os pontos centrais da juventude eterna, conforme descritos nas Escrituras, somos confrontados com um contraste marcante entre a transitoriedade da existência terrena e a promessa de uma vida além do tempo. A Bíblia nos oferece vislumbres de um lugar onde a idade não é um fator determinante, onde não há decadência nem efeitos do envelhecimento, mas sim uma juventude perpétua. Essa dualidade se revela de maneira interessante, pois, enquanto transitamos por esta vida, somos confrontados diariamente com a passagem do tempo, o envelhecimento do corpo e as limitações impostas pela condição humana. A contrastante dualidade entre a fugacidade da vida terrena e a promessa da eternidade ressalta um enigma que fascina e instiga a mente humana. Nos leva a refletir sobre a natureza da existência, sobre a busca incessante por algo além da brevidade do tempo, algo que transcenda as limitações da matéria e do tempo. No entanto,
Essa dualidade não apenas nos confronta com um enigma, mas também nos traz esperança. Ela nos lembra de que há uma promessa divina de uma existência sem fim, uma vida plena e jovem, livre dos efeitos do envelhecimento e da finitude temporal. Essa esperança na juventude eterna serve como um farol na jornada da fé, uma luz que ilumina o horizonte da eternidade, reforçando a convicção de que há algo grandioso e transformador além desta vida transitória. Assim, a dualidade entre o enigma e a esperança da juventude eterna, conforme retratada na Bíblia, não apenas desperta nosso interesse e curiosidade, mas também nutre nossa esperança e fé, lembrando-nos de uma promessa celestial que vai além de nossa compreensão, mas que nos convida a olhar para o além com expectativa e fé renovadas. Reflexões sobre o fascínio da eternidade na Bíblia. A perspectiva da eternidade na Bíblia continua a ser um mistério que fascina e desafia a compreensão humana. É uma jornada de descobertas e promessas, um enigma que nos leva a explorar os limites da nossa compreensão sobre a existência além do tempo. A busca pela fonte da juventude, tão presente na história da humanidade, encontra na perspectiva da eternidade bíblica um convite à reflexão profunda. Não se trata apenas de entender o inexplicável, mas de mergulhar na esperança e na fé, permitindo que os mistérios da existência ampliem nossos horizontes espirituais. Convido você a refletir sobre esses mistérios da fé e contemplar a promessa da juventude eterna na Bíblia. Agora conte pra gente aqui nos comentários. Alguma vez você já se perguntou como será sua aparência no céu? E se você gostou desse vídeo, curta, comente e não esqueça de se inscrever para viajar pelas tantas outras histórias que traremos por aqui.